Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é ter você aqui comigo. No programa de hoje a gente vai falar sobre as mudanças implementadas pelo Ministério do Trabalho que visam garantir a saúde mental dos trabalhadores nas empresas. A gente também conversa sobre os riscos de usar da inteligência artificial para fazer terapia. Isso pode ou não pode agravar o quadro de alguém que está com sofrimento mental? A gente também traz aqui a publicação do livro do Ciência Sem Moagem, o MT Muxirum, que visa levar alfabetização para as pessoas que já estão na idade adulta e que não tiveram esse ensinamento ainda na infância. E a gente fala também sobre a hipnoterapia, uma técnica que é reconhecida pelo Ministério da Saúde e que ajuda aí como uma prática integrativa. Então já sabe, pega o teu café e vem comigo que o programa está recheado de informação. A preocupação com a saúde mental dos trabalhadores fez o Ministério do Trabalho promover alterações na norma regulamentadora 1, uma mudança de paradigma que obriga as empresas a oferecerem um ambiente que combata o assédio, a sobrecarga e garanta a integridade dos colaboradores. Para entender um pouco mais sobre o que essa decisão representa, é que recebo aqui no Papo com Ela a psicóloga Manaíra Lemes Rosa. Manaíra, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente explicar um pouco do que é essa mudança na NR1, nessa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e que promete ter um olhar diferenciado para a saúde mental do trabalhador, né? A gente pode dizer que ter isso marcado numa normativa que é do governo federal significa que, de fato, chega uma mudança de paradigma e que a saúde mental se consolidou como um assunto que está sendo olhado e cuidado na nossa sociedade? Sim. Obrigada, Michele, pelo convite. Muito bom estar aqui, né, trazer esse esclarecimento para o público. E exatamente isso, né? A evidência da necessidade do cuidado com a saúde mental está cada dia mais escancarada, né? A gente diz que pós-pandemia nós ainda estamos vivendo o que são as cicatrizações sociais, né? Muitos transtornos de ansiedade, luto, a relação com o próprio trabalho andou modificando também, né? Uma segurança que havia antes nas conexões, nas equipes, isso tudo vem sendo mudado e não deixa de impactar na saúde mental, né? Então, no ano passado, quando o Ministério do Trabalho e Emprego torna o cuidado com a saúde mental dentro das companhias, dentro das empresas, uma obrigatoriedade, é que a coisa está muito séria, né? As pessoas têm adoecido muito, isso está presente tanto no âmbito privado, na vida pessoal, mas muito evidente no ambiente de trabalho. E aí algumas ações agora são propostas e são de caráter obrigatório, né? Essas são as mudanças da NR1, que passa agora a pedir observação dos riscos psicossociais. São pontos no ambiente de trabalho, nas relações, no contexto, que sempre existiram, mas que agora não podem mais ser deixados de lado, né? Ignorados, acho que é a palavra certa, né? Então o Ministério pede, não, vamos olhar para isso, vamos trabalhar com eles. Quando a gente olha para esse ambiente de trabalho que é adoecedor, né? Porque é disso que a gente está falando, os dados do INSS já mostram que a gente teve na última década um aumento de 400% nos afastamentos do trabalho por conta desse adoecimento mental. O que mais está presente, né? O que contribui para que o trabalhador, o colaborador, se veja no ambiente insalubre que acaba despertando essa perspectiva de adoecimento mesmo? São 9 os pontos, são esses que são considerados os riscos psicossociais. Pressão por metas irrealistas, uma fronteira muito frágil entre vida pessoal e profissional, assédio moral e sexual, carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento e recompensas, o clima organizacional, falta de autonomia e controle no trabalho, pressão em metas irrealistas, inseguranças e ameaças, conflitos interpessoais e falta de comunicação e alinhamento entre vida pessoal e profissional.
São esses os pontos, Michele, que oscilam, mas que estão presentes no ambiente de trabalho, né? E que tem levado cada vez mais pessoas em direção ao adoecimento. E está comprovado, né? Tem estudos, tem pesquisas que mostram que uma pessoa saudável, ela é muito mais criativa, ela é mais resolutiva, ela consegue tomar decisões de forma mais segura, né? E não só isso, já tem estudos comprovados que cada real investido que a empresa coloca na saúde mental, 4 retornam. Então a gente está falando de uma gestão, de um olhar mais humanizado e com certeza mais lucrativa para todo mundo, né? À medida que esses pontos são trabalhados, isso é benefício para a própria empresa. Agora, quando a gente pensa, Manaíra, porque assim, você bem ressaltou para a gente, a pandemia de Covid-19, ela escancarou esse problema de saúde mental que a gente vivencia, mas a gente teve uma outra situação, pensando no universo do trabalho, que foi a reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista, de alguma maneira, precarizou essa relação de trabalho. Muitas vezes o trabalhador ele não conta com regime CLT, ele é obrigado a viver na pejotização, que deixa uma insegurança de alguma maneira, né? Por saber como é que isso vai se dar mês a mês. Quando a gente pensa nessa NR1, ela só vale para quem é CLT ou ela também vale nessas relações em que o PJ está presente? Vale para o PJ também. Para o PJ, para trabalhadores rurais, para os regimes de serviço público, eles têm regimes próprios, né? Mas tem também uma certa entrada. Não tão evidente quanto na CLT, porque a NR1 faz parte de 38 normativas que regulamentam, né, o trabalho de forma digna. Então, já era muito evidente os cuidados com ergonomia, com saúde física, né? E agora é que tem a atualização da saúde mental. Realmente, é para todo mundo. E aí muita gente me pergunta, mas tem uma quantidade mínima, né? Empresas grandes vão começar primeiro? Onde tem CLT, estão batendo muito em cima da CLT, vai ter que ter essa transformação. PJ também, trabalhadores rurais também, e regimes próprios têm algumas particularidades, né? Mas é uma adaptação principalmente para quem vive aí no regime da CLT. Quando a gente pensa em gênero, tem diferença, né, do que causa esse adoecimento para homens e do que causa esse adoecimento para mulheres no ambiente de trabalho? E algum dos dois está mais suscetível a esse adoecimento? Sem dúvida alguma, né? Eu sou psicóloga clínica também, atendo muitas mulheres e a sobrecarga é evidente, né? A gente vê que uma mãe normalmente, antes de começar a sua jornada de trabalho, se ela tem filho, ela já deixou a criança na escola, molhou planta, alimentou pet, deu uma ajeitada na casa, aí que ela vai para o trabalho. Então as mulheres sim são muito mais sobrecarregadas, ainda temos uma diferença salarial significativa, fora toda uma demanda de culpa que essa mulher carrega, né? Por, sei lá, muitas vezes achar que não deu a atenção necessária para o filho, ou para casa, ou para o casamento, né? Eu tenho dito muito nas palestras que eu falo para mulheres e com as mulheres, que me chega muito no consultório assim, Manaíra, eu quero uma vida equilibrada, né? Eu sou uma psicóloga que eu prezo por uma vida com leveza. Então isso fica muito evidente no ambiente que eu trabalho, na forma que eu conduzo a psicoterapia. Mas mais saudável que uma vida equilibrada, eu digo que é uma vida equalizada. Porque uma vida equilibrada, não sei se te dá a sensação, mas parece que é assim, todas as caixinhas na mesma régua, né? Tudo na mesma proporção. Né? Aquela super mulher, né? Super profissional, super mãe, super esposa, na comunidade religiosa, super participante. É impossível para uma vida de um ser humano que só tem 24 horas, né? Então, a mulher que está envolvida no ambiente de trabalho, talvez ela tenha uma entrega para o trabalho assim, para a família assim, social aqui, né? E entender as prioridades vão ajudando esse autocuidado na jornada. Porque além de tudo ainda tem isso, né? Ainda tem uma cobrança de si mesma e uma cobrança social, um julgamento meio velado, ou nem tanto, né? Mas existe.
A gente sabe que, assim, pelo menos ouvindo relatos de muitas mulheres que alcançaram cargos de liderança, de narrar situações que, assim, olha, eu preciso fazer muito mais para me provar nesse lugar do que um colega que é homem. Eu preciso lidar com assédio e tem que ser de um jeito que esse assédio, que essa negativa não seja mal interpretada, porque senão meu emprego está sob risco. Então tem toda uma situação que a mulher se vê envolvida que acaba sendo diferente mesmo, né? Essa pressão. É diferente, Michele. E assim, muitas vezes no próprio modo de trabalho, né? Isso fica mais fácil a gente observar vindo da liderança ou vindo de um colega, né? O assédio. Mas eu estava conversando esses dias com um proprietário de uma rede de farmácia. Aí ele falou, Manaíra, aqui a gente tem muitos clientes idosos e tem alguns que já chegam e querem ser atendidos pela mocinha bonita, jovem, né? E como é que eu vou então estabelecer limite com o meu cliente, sendo que eu não posso, né, ter uma postura aí que vai espantar a minha clientela? Então, isso tudo, Michele, envolve esse trabalho de psicoeducação. O que a gente está desenvolvendo lá? Estratégias para o público interno, que é ali o pessoal da farmácia, os colaboradores, os colegas. Tenho esclarecido, feito palestras sobre o que é assédio moral, assédio sexual, né? Então, muita gente alegava desconhecimento, falta de informação, e realmente pode ser. E para o público externo, os clientes têm ali algumas figurinhas já marcadas, né, que quando chega aquele cliente mais desafiador, o colega já fala, não, peraí, hoje eu vou atender o senhor, seja bem-vindo. Então, tem manejos e tem formas de fazer isso acontecer em direção a uma saúde para todo mundo, né, para que essa colaboradora não fique tão exposta a uma situação que é desagradável, que ao longo do tempo não faz bem, e a equipe fica consciente, né, desse dano, dessa situação que não é uma brincadeirinha, né? É uma situação séria e ao longo do tempo adoecedora. E Manaíra, a gente está falando aqui de uma necessidade das empresas se adequarem a essa nova norma, né? Qual é o prazo que elas terão? Quais são as penalidades para quem não estiver observando toda essa situação que garanta a saúde mental desses colaboradores? Como é que vai ficar isso? Isso é coisa séria, viu, Michele? Estava previsto para fiscalização iniciar no dia 26 de maio, agora de 2025. Como tudo isso estava muito fluido, muito sem tanta clareza, quem que é o profissional que vai implementar? É psicólogo? É um técnico de segurança? Quem que é? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou um guia muito legal, muito informativo, fica a dica aqui para os empresários, para os empreendedores, que mostra claramente como o Ministério do Trabalho vai entender que essa empresa está implantando a NR1, né? Então, ali tem a necessidade do diagnóstico, do mapeamento dos riscos e fazer uma proposição dos pilares, dos programas em direção à saúde mental. Então não adianta só observar o que tem, você tem que mostrar o que você está fazendo para lidar e mitigar, né? São programas, eu trabalho com programas prevencionistas e intervencionistas, começando de onde está mais aquecido, de onde está mais problemática a situação. Então, diante disso, foi dado mais um tempo, aí a partir do dia 26 de maio de 2026, começa a fiscalização, mas nesse 1 ano de prorrogação já é necessária a implementação, né? Então o Ministério está entendendo que os ajustes vão ser feitos, que as empresas que não estavam avisadas vão se posicionar, vão buscar as transformações, né? Então já é um período de implementação. Lá na frente o que vem é a fiscalização, e vai ser alta, viu? Não dá para a gente afirmar assim, um número exato com certeza, mas tem no próprio guia que pode chegar até 180 mil, imagina isso por colaborador, né? Então é um custo, uma multa pesada mesmo, significativo, né? Exato. E Manaíra, quando a gente fala desse planejamento, né, que a empresa precisa desenvolver, aqui a gente está pensando numa
no oferecimento do serviço mesmo do psicólogo, para que esse colaborador tenha ali um acompanhamento, como se fosse a terapia, ou isso não é previsto e é pensado mais num contexto mesmo organizacional, de combater práticas que ali são deletérias, de ter ali um programa de levar informação para esse colaborador? Não sei se você conseguiu entender aí a minha dúvida. Consegui sim. Então, é mais nesse segundo plano, Michele, né? A norma não pede para a gente fazer clínica dentro da empresa, né? Atender, falar necessariamente de ansiedade ou de depressão, mas não tem como. Quando a gente começa a tratar primeiro o clima, vai se voltar para as pessoas. Então, é quase que consequência que o empregador ofereça ali um plantão psicológico, ou que facilite um acesso ao plano de saúde, ou que possa pensar num convênio com terapia, com um psiquiatra, né? Não é isso que a norma está pedindo para cuidar do clima organizacional daquela companhia. Mas isso acaba se desmembrando, né? Então, é uma fronteira frágil, mas quanto mais houver oportunidade para oferecer para aquele colaborador um cuidado, porque aí vai ter que ter uma autogestão também, né? Eu digo que não adianta ficar só, a empresa não fez. Não, aí começa um compromisso desse colaborador consigo mesmo, em trabalhar de uma forma mais saudável. Se antes você não sabia, tem alguns pontos ali que pode ser feita uma autogestão. Começa um olhar de autoconsciência, um autoconhecimento de si mesmo, né? De, olha, preciso dar uma micropausa aqui, intercalar uma atividade uma entre a outra, né? Fazer um exercício de ginástica laboral. Nossa, estou começando a ter dor na coluna, dor de cabeça. Isso tem uma tendência a evoluir para uma questão emocional, para um isolamento. Então, essas percepções são estratégias que a gente vai trabalhando e que aí cada um vai ter que ir se responsabilizando, né? A empresa vai oferecer, mas aí é claro, depende muito do engajamento de cada um, né, dos colaboradores. Mas eu acredito muito, viu, Michele, do que eu já tenho feito, das rodas de conversa, dos workshops, começa a ficar muito nítido, quando eles começam a aprender e entender, quando eles começam a ver que é uma assessoria, que é uma ajuda, é para ajudar, é um plus para eles, fica evidente. Quem não sabia, olha, Manaíra, eu não sabia, que bom, agora eu vou poder fazer diferente, do que quem talvez estivesse ali empurrando, fazendo um corpo mole. Isso começa a ficar muito visível e cria uma integração muito bacana na equipe que se abre para isso, e que aí fica visível um autocuidado e um cuidado recíproco, né? Eu digo que aí é um olhar de eu para mim, eu com o outro e eu com o todo. Quando isso acontece, é muito transformador e é rápido, não é demorado, viu? Então fica a dica, né? Que as empresas e os empresários busquem esse diagnóstico e as ações para serem implementadas. Exatamente. Se você está procurando uma assessoria para fazer as adequações em relação ao NR1, estou à disposição. Manaíra, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você, Michele. Até mais. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e volta já já. Não saia daí. A inteligência artificial chegou para facilitar diversos aspectos da vida, mas em alguns contextos, optar por ela pode não ser um bom negócio. E aqui eu estou falando de terapia. Em busca de auxílio para manter a saúde mental, algumas pessoas têm utilizado a inteligência artificial para tentar suprir essa necessidade. Contudo, a prática pode agravar a situação e é sobre isso que eu converso hoje com a psicóloga Camila Ortiz. Camila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais desse comportamento que a gente tem visto na sociedade, que as pessoas buscarem a inteligência artificial em busca desse suporte para a saúde mental, né? Quando eu lanço mão da inteligência artificial para fazer terapia, né, qual é o prejuízo que eu posso ter nesse processo? Então, a inteligência artificial, ela trabalha com base em algoritmos e probabilidades, né? Então, ela não consegue ter uma relação assim como o psicólogo realmente tem com o paciente, né?
Quando ela é pautada no algoritmo, eu estou dizendo que eu generalizo uma situação e não consigo entender a particularidade que cada um vivencia, seria isso? Isso, aí ele não considera a história de vida do paciente, né, e todas as singularidades que são inerentes ao ser humano mesmo, né. Então, não consegue ter essa compreensão mais aprofundada do que realmente é um ser humano. E se eu não tenho essa visão aprofundada, eu também não consigo saber o que é melhor para manejar aquela situação. A inteligência artificial, ela não consegue interpretar detalhes como expressões faciais, linguagem corporal. Ela não consegue ter um resultado igual seria a eficácia de uma relação terapêutica, porque a relação terapêutica é o que trata a relação entre o paciente e o terapeuta e o psicólogo, né? A gente sabe que hoje existe uma dependência até dessas ferramentas, como existe uma relação muito complicada com a rede social, como existe uma relação muito complicada com os jogos, né? Isso passou a fazer parte inerente da existência do ser humano, principalmente da geração Z para cá. Talvez essa busca de auxílio pela inteligência artificial possa representar também um distanciamento do ser humano, onde a gente acredita que uma máquina possa substituir essas relações que até bem pouco tempo atrás deviam ser presenciais, síncronas, né, em que havia aí essa troca de humano com humano. Sim, com certeza, porque a gente pode até ter a interferência, o uso dos meios digitais para terapia, né? Com hoje em dia a terapia online, que tem sua eficácia comprovada, né? Tem um resultado realmente, porque tem ali uma outra pessoa do outro lado da tela, né? Então, essa interferência do digital é até possível, mas realmente terceirizar totalmente o trabalho de um psicólogo para uma inteligência artificial realmente não seria tão ideal assim, porque retiraria o fator humano, que é essencial para a eficácia da terapia. Se a gente pensa como uma ferramenta, você vai pensar num profissional utilizando aquilo para chegar até a ponta, né? Mas se aí eu pego e substituo aquele ser humano por essa que deveria ser uma ferramenta, eu posso ter prejuízos nesse processo. E aqui também tem uma dificuldade de diagnóstico, não? Porque existem sintomas ou situações que se assemelham. Com certeza, existe toda uma subjetividade, detalhes que são assim, muito sutis, que a tecnologia não consegue detectar. Não consegue fazer um diagnóstico adequado porque existem muitos sintomas que se sobrepõem. Então, ela não consegue diferenciar muito bem entre esses sintomas. Pode até haver a confusão de um sintoma com o outro, de um diagnóstico com o outro, principalmente, porque são detalhes muito minuciosos, né? Que realmente não são possíveis de uma interpretação automatizada. Precisa de ter uma outra pessoa ali para conseguir entender as diferenças de um diagnóstico para o outro, para conseguir diferenciar realmente o que é uma coisa e o que é outra. E Camila, você já chegou a receber em consultório pessoas que num primeiro momento lançaram mão da inteligência artificial e no decorrer desse processo entenderam que era mesmo necessário estar com um suporte profissional? Eu ainda não recebi nenhuma pessoa nessa situação, né? Mas acredito que seja comum hoje em dia, assim, pessoas que inicialmente querem fazer uma terapia artificial, digamos assim, né? E elas perceberem que realmente precisa ter outra pessoa ali do outro lado para conversar, para simplesmente ouvir, né? Ter essa escuta que é tão singular, tão inerente ao psicólogo, que é uma pessoa que está ali para ouvir, mas também para poder dar um auxílio que seja, assim, uma forma de auxiliar a pessoa realmente no que ela está precisando, naquilo que ela mais precisa no momento. A gente pode dizer que a relação psicólogo-assistido, ela está pautada numa confiança que se estabelece, né?
E a gente percebe cada vez mais as pessoas se isolando, cada vez mais as pessoas evitando esse contato com outras pessoas, transferindo essa sua vida social para a tela, no acompanhamento das redes. Isso também não é um sintoma, Camila? Essa busca por uma máquina ao invés de um profissional, não é um sintoma de que a nossa sociedade está adoecida e que essas relações elas precisam de uma atenção maior? Sim, com certeza, sim. Inclusive porque muitos sintomas hoje em dia, muitas doenças são muitos sintomas mesmo são causados pela falta do contato com a natureza, pela proximidade humana, né? Essa relação de um ser humano com o outro, que não tem o que substitua. E, inclusive, o uso excessivo de telas, né, está sendo muito comum desde a infância. Então, já começa a afetar as crianças logo cedo e elas já vão se acostumando com esse excesso de tecnologia, esse excesso de automatizações que hoje em dia já existem, facilidades, mas que podem causar doenças e levar a desequilíbrios emocionais. Quando a gente pensa nesse contexto, né, quando essa interação passa a ser exclusivamente pela tela, quando essa criança ou adolescente se isola e passa a vivenciar um mundo que não tem mais a interação física e presencial tão presentes, quais são os sintomas, né, ou quais são as enfermidades que surgem por conta desse tipo de comportamento? Então, hoje em dia muito comum é a fobia social, que é uma ansiedade com relação às relações sociais, às interações sociais, e principalmente o medo mesmo de estar em um lugar onde a pessoa está exposta a outras pessoas, num lugar onde ela vai ser julgada, e ela já fica com medo desses julgamentos, passando a ser assim, algo fora do comum, um medo além do que seria considerado normal. E é interessante isso, né? Porque se a gente for pensar na internet, o julgamento que acontece nesses tribunais online são rotineiros e o risco ou o medo de ser cancelado também está muito presente, né? Esse julgamento, ele passa primeiro por essa própria pessoa que tem esse medo, essa fobia, diante de tudo que ela tem como parâmetro de comparação, vamos dizer assim? Sim, você quis dizer assim que a pessoa mesmo, ela julga também, né? Ela se julga, Ela né? se Porque julga. assim, se ela tá numa relação que o tempo todo ela tá enxergando outras pessoas nessa rede social, porque a gente sabe que a rede social é um recorte, né? E tá ali o que é mais lindo e maravilhoso. Ninguém conta das suas dores, ou muito dificilmente isso acontece. Então eu passo a fazer uma comparação da minha vida com a vida daquela pessoa. E aí eu tô num constante julgamento de mim mesmo. E aí eu não me coloco numa situação de convívio social por medo de ser julgado. Mas eu já passo por esse julgamento o tempo inteiro. Então é meio contraditório, né? Com certeza, porque a gente está numa rede social o tempo todo, está exposto à realidade social das outras pessoas, mas a realidade que elas querem mostrar, né? Então a gente automaticamente a gente julga, seja para o lado bom ou ruim, mas o tempo todo a gente está julgando, que a gente está vendo a vida de outras pessoas, está vendo como que elas se comportam, a família que elas têm, e a gente julga automaticamente, porque o preconceito é automático, é como se fosse algo inevitável, né? Que a todo momento acontece. Então ela se julga os outros e também julga a si própria, e tem essa dificuldade de lidar com as questões reais, né, com interações sociais mais reais, que na verdade hoje em dia está se tornando mais comum a ausência de contato real, um humano com outro humano, e está se tornando mais automatizado. Você acha que é nessa perspectiva de medo de julgamento também que um psicólogo não é procurado por essas pessoas que optam pela inteligência artificial para esse suposto suporte? É possível também que seja esse medo do julgamento, mas o psicólogo ele está num lugar de ouvir sem fazer julgamentos, né? Mas diferente de uma tecnologia artificial que ela não faz julgamentos, mas é porque ela não tem essa condição. O psicólogo ele
têm a condição de julgar, mas eles se abstêm para poder dar lugar à relação terapêutica, né? E a gente tem, assim, um perfil de quem são as pessoas, ou a idade das pessoas, que geração que acaba optando por esse suporte via inteligência artificial? Você já tem algum contato com essa informação? Ainda não tenho, assim, exatamente da faixa etária, né, que seria, assim, o mais comum das pessoas quererem procurar essa relação terapêutica online. É online, não, é artificial, né? Que ainda é muito novo, então não dá para falar uma idade, mas acredito que desde a adolescência até a fase adulta, as pessoas podem ter essa vontade de fazer terapia com inteligência artificial, por considerar mais fácil, por considerar mais prático, mais barato, principalmente, porque não precisa ter um investimento, porque a terapia ela é um investimento de tempo e de dinheiro, né, os dois. E se a pessoa tem essa relação mais facilitada, ela prefere ir pelo mais fácil, mas nem sempre o mais fácil vai ser o melhor. E eu passo, Camila, que eu estabeleço essa rotina com a inteligência artificial. Se eu sofro de um transtorno, ele pode ser agravado por essa falta de suporte adequado, né? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que busque a inteligência artificial para lidar com um luto. Um exemplo aqui, assim, que me ocorreu agora. Se esse luto não for devidamente manejado, né, com o suporte profissional necessário que o psicólogo pode dar para essa pessoa, esse luto pode agravar a ponto de se tornar, por exemplo, uma depressão? A gente tem um quadro mais complicado de reverter? Sim, com certeza. Esse luto ele precisa ser elaborado, né, que a gente fala em psicologia da elaboração do sofrimento, que precisa ser trabalhado, precisa ser discutido com o psicólogo, né, assim, precisa ser realmente ter uma elaboração de todo o sofrimento que a pessoa está passando, e ele precisa ser vivido, porque se ele for ignorado, a pessoa não vai ter um bom resultado, porque ela vai estar suprimindo seus sentimentos, suas sensações de frente àquele luto. Então ele precisa dessa elaboração, e só é possível com outra pessoa, para que realmente exista a elaboração do luto, porque senão ele é como se ficasse suprimido e pudesse levar a problemas maiores, como a depressão, né? Até a ansiedade mesmo, pode ser decorrente de um luto não elaborado corretamente. Então a gente corre o risco de estar numa situação inicial que exigiria um manejo talvez mais tranquilo. Não sei se essa é a terminologia, né? Mas eu digo assim, só para a gente poder compreender. Se agravando a chegar num ponto de que talvez essa pessoa precise de uma interferência maior, talvez precise consultar também um psiquiatra para um manejo de medicamento, pode haver um agravamento aí. Sim, com certeza. Quando a gente pensa na necessidade desse acompanhamento psicológico, você considera que as pessoas hoje elas já têm dimensão do que isso representa para a vida delas? E talvez até essa percepção da necessidade de olhar para a saúde mental é que muitas vezes desperta nas pessoas essa iniciativa de buscar uma inteligência artificial? Acredito que às vezes elas não têm a dimensão real da dimensão do tamanho que precisa ser o tamanho que precisa ser o cuidado com elas mesmas, que não é algo superficial, né? É algo que transcende. Até o Jung tem uma frase que é mais assim, vista entre os psicólogos, mas que ele fala assim que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então ele fala dessa necessidade do humano, né? Do ser humano, da alma da pessoa mesmo, que precisa estar ali para ter um resultado. É uma dimensão, assim, além da tecnologia, além do superficial. Para a gente fechar, Camila, o que você deixaria como mensagem para quem está assistindo a gente, que porventura tenha lançado mão da inteligência artificial para de alguma maneira lidar com alguma situação? Queria que você aproveitasse esse espaço agora para deixar um alerta para essas pessoas, né?
Sim, a procura por terapia é algo insubstituível e o psicólogo ele está disponível para atender a pessoa da forma como ela precisar, tentar atender da melhor forma, né? E hoje em dia, principalmente, a terapia é algo que está se tornando cada vez mais necessário e ela não pode ser realizada somente com inteligência artificial, ela pode até se beneficiar como através da psicoeducação, que pode ser feita com inteligência artificial, mas não substituir realmente o psicólogo, porque ele é insubstituível. E vale a pena, sim, ser procurado uma terapia, ser feito um investimento de tempo e de dinheiro, porque a terapia não tem um valor que pague a saúde, né? Então, é saúde realmente, assim, não tem como substituir um psicólogo, porque é algo insubstituível. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code aqui, ó. Basta apontar a câmera do seu celular que ele já vai te dar o caminho direitinho para que você possa se inscrever e assim fazer parte dessa grande comunidade. Fica o nosso convite. A hipnoterapia é uma prática integrativa reconhecida pelo Ministério da Saúde desde 2018 e tem sido aliada no tratamento de dores, ansiedade, depressão, entre outros transtornos. E você conhece um pouco mais dessa técnica agora, aqui no Papo com Ela. Com dificuldades para lidar com a introversão e o medo de falar em público, Rafaela Arruda procurou ajuda na hipnoterapia, uma prática integrativa e complementar em saúde reconhecida pelo Ministério da Saúde. Desde então, a vida ganhou nova cor e ela passou a dividir a sua voz com o mundo. E hoje eu sou uma comunicadora, é até engraçado falar isso, mas tá natural, não é nada forçado, é do coração. E isso que deixa a gente mais feliz, porque se você me chamar para um palco agora, eu vou, para a TV também estou aqui, já não é mais um problema, algo que até aos 40 anos atrás para mim sempre foi, e eu achei que nunca seria possível, mas é super possível. E se eu te falar que é como se fosse assim, né? É assim, foi assim, só tenho que agradecer. A hipnoterapia permite alterar condições ou comportamentos indesejados, como medos, fobias, insônia, depressão, angústia, estresse e até mesmo dores crônicas e emocionais. Hipnoterapia é uma terapia que usa a hipnose como principal recurso para acessar o seu subconsciente, encontrando em você arquivos de memória que te bloqueiam, que te travam, travas, crenças que te limitam e tudo aquilo que te impede de ser a sua melhor versão. Cada protocolo é único, exclusivo e personalizado, porque cada pessoa é única, cada história é única. Uma sessão leva em média 3 horas e nessa sessão você estará acordada, consciente, acessando um nível subconsciente da sua mente, com perguntas rápidas que vão forçar o seu subconsciente a nos entregar a resposta. Hipnoterapia é hipnose clínica, é totalmente seguro, é ciência, é uma ferramenta para te ajudar. Um tratamento hoje coadjuvante é algo para te auxiliar. Claro que tem momentos que tem que tomar remédio, sim. Se você tem seu psicólogo, continue. A hipnose é mais uma ferramenta para te ajudar a viver com uma vida mais leve, mais plena e mais saudável. Segundo a especialista, a grande procura hoje pela técnica se dá em razão dos casos de ansiedade, depressão e dificuldade de falar em público. Beatriz buscou tratamento por querer melhorar a sua performance enquanto empresária
e professora. A gente precisa resolver essas questões internas para poder seguir caminho diferente, caminho de sucesso e fazer o que você almeja. Com um planejamento, né, sabendo delegar melhor, o faturamento aumentou, número de clientes aumentaram, tenho recebido cada vez mais elogios de cliente. Eu sou um caso de sucesso da hipnoterapia. Em 2019, eu tomava 36 comprimidos por dia, eu sofria com ansiedade, depressão, fibromialgia, eu nem mexia as minhas mãos, a minha carne parecia toda podre. E então, com 36 comprimidos por dia, eu tive um diagnóstico de hepatite medicamentosa severa. Meu fígado começou a dissolver. Quando o médico disse isso, ele falou: Grace, agora lascou. Ou você recupera o seu fígado sem medicação, porque você não pode tomar mais nada, ou você pode comprar o seu caixão. E ela me perguntou: você conhece a hipnose, a hipnoterapia? E eu disse: só de filmes. E ela me apresentou um hipnoterapeuta gastro. Em 3 meses eu emagreci 30 quilos. Em 3 meses eu me libertei de ansiedade, depressão, fibromialgia. Meus exames deram tudo normal. Eu acredito que a hipnoterapia é um caminho muito mais rápido. É claro, todo mundo tem o seu processo, mas bem possível de você progredir de uma forma mais rápida. O projeto Ciência Sem Moagem ganha um novo capítulo na sua história. Agora, um livro de curiosidades científicas foi publicado, materializando uma ação que teve início lá na pandemia de Covid-19. Aproximar a ciência da comunidade através de uma linguagem simples e descomplicada. Essa é a missão do Ciência Sem Moagem, projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, que nasceu ainda no início da pandemia de Covid-19 nas redes sociais. Agora, a história desse projeto ganha um novo capítulo, a publicação de um livro. A gente vem trabalhando nas redes sociais desde então, não paramos nunca. Mas depois da pandemia eu senti a necessidade de fazer algumas ações junto ao público, que é o objetivo da extensão universitária, no qual se encontra enquadrado o projeto Ciência Sem Moagem. A extensão justamente visa derrubar as paredes da universidade e atingir a sociedade mais efetivamente. E aí a gente começou com algumas ações em escolas e o livro, né, é uma vontade que a gente tem desde o começo do projeto, de tornar um produto que pudesse chegar à população. A missão do projeto é a alfabetização e divulgação científica, bem como a popularização da ciência e tecnologia. O livro traz curiosidades científicas sobre diversos temas relacionados ao conhecimento, como saúde, gastronomia, história, astronomia, ecologia, sociologia e biologia, distribuídos em 104 páginas. E a gente queria fazer ele físico para as crianças saírem um pouco do mundo digital, né? As crianças são o principal público desse livro, embora ele seja para toda a família. E aí, o ano passado, a universidade, através da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, nos disponibilizou um edital que permitiu que a gente imprimisse mais de 1.300 livros iguais a esse. A gente fez todo o projeto, né? Todo o texto do livro. Então a gente tem pouco texto, né, nas páginas para ser uma coisa acessível, descomplicada, que é o objetivo justamente, sem moagem, sem complicação, e também bem ilustrada. Então algumas crianças que não leem ainda, né, que não são alfabetizadas, se encantam com páginas como essa daqui, que tem uma baleia, né, eu dei para um vizinho meu, e o menininho dele ficou encantado com essas páginas. Ficou curioso, curiosa e quer ter um gostinho do conteúdo disponível no livro? O Papo traz para você. Olá, sejam bem-vindos ao Ciência Sem Moagem! E hoje nós temos várias curiosidades para vocês. Vocês sabiam que uma boa alimentação pode contribuir para o seu desenvolvimento, inclusive prevenir algumas dores no seu corpo? E vocês sabiam que as vacinas podem ajudar a combater vírus, a combater gripes e muitas outras coisas? E vocês sabiam que é muito importante tomar o medicamento e sempre com acompanhamento médico, hein? Nada de sair tomando remédio assim. E outra, se quiser ter mais curiosidades, leia o nosso livro, Ciência Sem Moagem. Agora a gente pretende distribuir esse livro de forma gratuita, ele tem a venda proibida. Inicialmente a gente está distribuindo em escolas,
institutos sociais, para que a gente chegue na população com essa publicação. A obra visa estimular os pais a lerem com os filhos e os filhos a levarem a informação aos pais e a toda a família, promovendo a difusão do conhecimento. O livro também será disponibilizado nas redes sociais de forma digital. Estamos em busca, quem for dirigente de escola, de institutos sociais, pode procurar a gente para agendar uma ação que a gente vai falar um pouco sobre a ciência e também entregar algumas cópias dos livros. E a gente trouxe muitas coisas interessantes, então a gente já começa dizendo com um prefácio, porque os adultos ficam tão chatos, porque a gente às vezes perde essa curiosidade, esse encanto pela ciência, pela vida de modo geral. E aí a gente vai seguindo, a gente começa com o Covid, exatamente onde começou o projeto, falando um pouco sobre a pandemia, sempre de forma descomplicada. E aí tem algumas coisas que vão encantar os adultos, que eu já tenho percebido pelas ações que eu fiz. Então, misturas perigosas na faxina, Então, é muito comum sabão em pó com água sanitária, que é uma coisa que a gente usa no dia a dia, mas que é extremamente tóxica. Ela libera gás cloro, que é asfixiante, irritante, e isso pode até levar a um óbito uma pessoa, Desmaia no banheiro e tudo mais, a gente vê na mídia. A gente fala do espectro autista, que é uma realidade, felizmente, já tem sido discutido mais, diferente do passado. E aí das comidas a gente tem algumas que são as queridas brasileiros e as mais caras, Quais são as sobremesas mais caras do mundo? Para que a impressão do livro possa ser ampliada, o projeto busca parcerias. Se você quer contribuir com a disseminação da ciência, faça contato pelo Instagram @Ciência Sem Moagem. Vem com a gente ler o livro Ciência Sem Moagem! O programa MT Muxirum foi criado pelo governo de Mato Grosso para reduzir a taxa de analfabetismo no estado. E nessa perspectiva conta com diversas parcerias, entre elas com os municípios, para alcançar quem mais precisa desse programa. Combater o analfabetismo e proporcionar autonomia a pessoas com mais de 15 anos que ainda não sabem ler e nem escrever. Foi com esse propósito que nasceu o programa Mais MT Muxirum, organizado pelo governo de Mato Grosso e que desde 2021 já alfabetizou mais de 62 mil pessoas no estado. A meta para 2025 é atingir mais 17 mil pessoas, reduzindo para menos de 4% o índice de analfabetismo em Mato Grosso. E a Prefeitura de Cuiabá é uma das parceiras nessa meta, visto que, segundo dados do IBGE de 2022, a capital registrava mais de 16 mil analfabetos. O grande, eu acho que o sucesso desse projeto é que ele consegue atender as pessoas que não conseguem ir até a escola. Ele vai até essas pessoas. Então, o alfabetizador, muitos dos alfabetizadores, eles dão aula na sua própria casa, dão aula na casa do aluno, eles dão aula no centro comunitário, eles dão aula na igreja e até mesmo em algumas escolas. Hoje a gente está com 29 turmas em Cuiabá e mais de 380 alunos. E esses alunos, eles já estão estudando desde 1º de maio, já começaram, os alfabetizadores receberam uma formação para iniciar os trabalhos com esses alunos. Esses alunos são atendidos com alimentação e material pedagógico e formação para os profissionais que trabalham com eles. Ieda é professora alfabetizadora do projeto e diz que sonhava com a oportunidade de levar conhecimento até as pessoas do seu bairro, principalmente aquelas de idade mais avançada. Hoje, lecionando para 17 alunos, o mais novo com 24 anos e o mais velho com 72, ela afirma já conseguir perceber mudanças. A autoestima muito boa. Eles chegam e já quer ver mais coisas, quer ver o que tem no livro, quer ver como que escreve aquela letra, quer fazer o nome, É importantíssimo. Não sabem escrever o nome e querem fazer o nome. Quer saber escrever e ler o nome deles. Gleice Kelly é uma das alunas de Ieda. Ela não perdeu a oportunidade de acessar o conhecimento e levou junto com ela para a sala de aula a mãe. É bom, eu gostei.
de estudar com a professora Ieda, levei até minha mãe. A minha mãe, que é minha mãe nunca aprendeu a escrever, nunca aprendeu a se escrever. Que emoção de ver minha mãe escrever. Minha mãe, ela criou nós sozinha. Ela nunca aprendeu a ler, nunca aprendeu a escrever. Ela sempre lutou, né? Ela foi criada na roça. Por mim, minha mãe nunca aprendeu a escrever o nome dela. Tudo que ela vai fazer, ela pede pra nós ir junto com ela, acompanhar ela. Aí eu falei, mãe, vai comigo. Ela foi mãe e pai, né? Ela que criou nós desde pequena. Mas é bom. A minha mãe que nunca aprendeu a escrever já tá aprendendo. E a aula é bom pra mim. E até começar, dessa é a nossa alegria e a nossa vitória de ter essas pessoas hoje matriculadas nesse grande projeto que é o MT Muxirum. O curso tem duração de 270 horas, distribuídas ao longo de 6 meses, com carga horária mínima de 10 horas semanais. A ação é desenvolvida em parceria com prefeituras municipais, igrejas, sindicatos, clubes de serviço, sindicatos rurais e outros segmentos organizados da sociedade. Ieda salienta que o movimento vai para além da educação. Tem um que é usuário, que a gente está tentando tirar ele de tudo isso aí. Tem uma que é deficiente auditiva, que a gente está querendo conseguir um aparelho, porque ela ficar melhor. E tem o Vitor, que é especial, ele não assimila, ele não está fazendo os exames agora para saber, ele tem 24 anos. Então é isso que é importante o projeto. Vai além da educação. Vai além da educação. A gente vai. Essa semana a gente levou os especialistas em oftalmologia para fazer o exame de visão. Né? Então, isso tudo eu procuro estar trazendo para eles lá no projeto Muxirum. A palavra Muxirum é de origem tupi e significa fazer juntos. O investimento do programa nesse ano é de 16,4 milhões de reais e teve adesão de todos os 142 municípios de Mato Grosso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Agora eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode sempre mandar a sugestão dos assuntos que você gostaria de ver aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta e eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!